Você está ouvindo o MCast. Aí galerinha, eu sou o Jack Daniels e quem me consumir, meu filho, tá no mato. Eu sou o glutão, tenho uma advertência pra quem gosta de comer muito. Eu sou a palavra verdadeira. Everton, preste atenção no que eu vou dizer, hein? Isso aí é pra você. Eu sou o melhor vinho. Costumava vir no início da festa, mas dessa vez deixei pro final. Fala galerinha do MCast. MCast ao vivo não, né? Podemos colocar em vídeo, né? Uma novidade agora do MCast, hein? Primeira vez o MCast em vídeo, hein? E primeira vez os três, mais o nosso amigo Daniel aqui, gravando juntos. Daniel tá representando o Everton, que não pôde estar conosco, né? Porque ele está no evento, novamente. Alimentício. Alimentício. De glutonaria. Com o título. Qual é o título? Fale somente o que faz. Esse é o título do MCast número 87. Vocês costumam falar coisas que vocês não fazem, galera? Rapaz, eu como vendedor até que tinha que fazer isso, mas como eu sou um vendedor cristão, não faço não. É o correto, né? É correto. O testemunho que você tem que dar. E testemunho. Tem isso. E você, Daniel? Na verdade, o que o Dalma acabou de dizer, há um tempo atrás ele entra salgado, mas agora entrou doce. Porque antigamente eu mentia bastante na área de vendas, mas agora a gente tenta seguir no caminho reto que o senhor quer que nós tracemos, então pronto, acabou. Só uma pergunta, quem te treinou pra vendas foi o Luiz não, né? Não. É um outro mestre. Uau lá. Vamos para a Bíblia, pessoal. Vamos começar o nosso estudo. Vamos ler Provérbios 22, versículos 17 e 18. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos falar, afinal de contas. Porque a palavra de Deus são exemplos de... no caso aqui, Salomão, ele falou e escreveu essas palavras porque ele fazia, né? Exatamente. É um exemplo de uma pessoa que fazia. Então, Provérbios 22, versículos 17 e 18, lá diz assim: Incline o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração a meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicar todos aos teus lábios. Só fugindo aqui da lição, você testou aqui dentro do bolso pra ver se tá gravando? Você testou fora? Tô gravando. Pessoal, é só uma quebra de página. Logo nós voltamos. Pegue os comerciais. Comercial, pareceu o Everton que foi o comercial de comida. Tá gravando? É uma. Everton, tem uma dica pra você. Neste verão você não sabe como tomar uma água de coco gelada? Saiba que nosso carrinho de água de coco oferece potencial ilimitado para você tomar a melhor água de coco de toda a sua vida, graças ao nosso sistema de refrigeração a gelo. Para extrair a água de coco comprada diretamente das lojas do Luiz, faça um movimento circular para abrir o coco e extrair toda a água de coco contida dentro dessa deliciosa fruta.
Depois disso, é só você se refrescar com a nossa deliciosa água de coco do Grammy Lindo. E aproveite a oferta. Somente em nossas lojas a água de coco sai a R$ 59,90. Devido ao preço da gasolina, né? E vale mencionar que nós estamos de plantão todos os domingos porque nós não abrimos ao sábado. Se você quer encontrar o coco, é só dar uma corridinha lá na barraquinha do Zecão Marceneiro. Já somos amigos. Um pouco mais. Nem chegou na MCast, já tá Pode, dizendo. pode ler o verso aqui? Sim, senhor. Verso para memorizar é: porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente os que te enviarem. Interessante que nesse texto aqui, no livro de Provérbios, Salomão, ele escreve praticamente um paralelo a um texto egípcio muito antigo, escrito aproximadamente 3 séculos antes de Cristo, por um grande filósofo, que o nome dele é Amenhotep. E esse Amenhotep, ele praticamente era um líder da corte real do rei, um sábio daquela época. E ele escrevia muitas coisas dedicadas aos pobres, ajudar os pobres, a fazer coisas boas, a benignidade, a bondade. E Salomão, então, parece que adaptou esse texto com a instrução do Espírito Santo. E se a corte real não for do rei, de onde que é a corte real? Na verdade, é de um faraó. Um faraó. E existiam 2 grandes sábios, né? Que era Ani, que falava mais sobre a fidelidade conjugal, mais sobre o tratamento da mulher na fidelidade do casamento. E a Amenhotep vem falar justamente sobre a pobreza. Eu tá falando também, você tá querendo dizer aqui sobre o caráter da verdade. Nós comentamos agora há pouco, alguns minutos atrás, que a verdade, por exemplo, de não matar. Se você viajar, se eu for lá para São Gonçalo, eu não vou matar. Se eu for para Espanha, eu não vou matar. Esse contexto não matar também era aplicado aos egípcios com esse... Exato, é um caráter universal, né? Todos nós sabemos que matar é errado. Já nascemos já sabendo, incluso no nosso coração, que matar é errado. Então nós podemos dizer que, além de a verdade ser um caráter universal, podemos dizer que a verdade ela não servia somente para os egípcios, tanto para os egípcios quanto para os israelitas. Então isso quer dizer, também serve para nós nos dias de hoje também. Que a verdade, nós temos que colocar assim, ela é uma só. Absoluta. Ela é absoluta. Apesar de Nietzsche, Isso, né, dizer que a verdade não é absoluta, a própria frase dele é absoluta, né? Então nós temos que colocar aqui, a verdade, independente do local onde você está, ela é uma só. Então, ela é absoluta, né? Por que ela é absoluta? João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque nós vemos aí que a verdade é Jesus, né? E se Jesus é o exemplo da verdade, nós devemos de tomar Jesus como ponto de partida para nós começarmos a entender toda a verdade que ele vem nos mostrar. Mas só que para a verdade tudo tem um começo. O contexto desse nosso estudo é o quê? É nós passarmos a verdade à frente. Só que para nós podermos passar a verdade à frente, nós temos uma coisa importante primeiro, que é o quê? Aprender. Certo? Claro. Se nós formos olhar lá em Provérbios, pode ler para nós, Daniel? Sim. No capítulo 22, no versículo 17 e 18. O Dalmas que leu os provérbios. Você leu, né? Sim. Pode ler? Pode. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração, e aplicares todos a teus lábios. Olha que interessante. O Provérbios aqui está dizendo que para nós inclinar os nossos ouvidos e ouvir a palavra dos sábios. Os sábios são aqueles que têm o quê? Sabedoria. E a sabedoria o que é? O temor que vem de Deus. O princípio da sabedoria. Que é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor que vem de Deus. Então quando nós ouvimos as palavras dos sábios, quer dizer que essas palavras são de uma pessoa que está andando de acordo com aquilo que Deus pediu para ela.
É interessante o início aí de Provérbios aí, que fala, né, o ouvir, no nosso guia de estudos aqui, inclina o ouvido e ouve, né, Provérbios 22:17. Presta atenção, concentre-se. Você inicia o provérbio, presta atenção, concentre-se, aí vem o 18. Porque como é que é? Inclina o ouvido a ouvir as palavras dos sábios e aplica o coração. Ou seja, presta atenção. As palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos os teus lábios. Aqui no teu coração se refere ao estômago. Olha que interessante isso. A frase hebraica em Provérbios 22:18 diz isso, né? A lição não deve ficar apenas na superfície. Nós temos que nos aprofundar. Ela deve ser digerida e assimilada. Aliás, isso cabe também muito pro nosso cristianismo hoje. Nós não devemos viver no cristianismo de superfície. Nós temos que nos aprofundar. Muitas vezes nós vivemos um cristianismo apenas na superfície. Agora eu vou pegar um pouquinho as palavras do Paulo. Trazendo para os dias de hoje... O jargão do Paulo. Trazendo para os dias de hoje, o jargão... Aqui cada um tem um jargão, entendeu, Daniel? Vou ter que criar meu jargão até o final. O seu. Trazendo para os dias de hoje, nós nos consideramos sábios. Porque nós estamos diante de um Deus e cremos nesse Deus. Mas, a partir do momento que nós cremos em Deus, nós falamos coisas sábias, mas só que tem um porém. Se a gente não tiver um relacionamento com Deus, toda essa sabedoria que nós temos e tudo aquilo que falarmos, as nossas palavras não vão convencer as pessoas. Porque o nosso relacionamento com Deus, como você disse, Daniel, o ato de você pegar a palavra de Deus, engolir, digerir e usá-la na sua vida, isso faz com que as pessoas acreditem naquilo que você está falando. Como seria esse processo? Vamos levar na parte mais prática da coisa, tá? Primeiramente, nós temos o quê? A fé. Perfeito. Temos a fé. A fé, para que a fé serve, né? Pelo que está aqui no nosso guia de estudos, ela serve para o quê? Para fazer os discípulos, fortalecer a confiança do quê? Dos discípulos em quem? No Senhor. Depois disso, nós temos o quê? A convicção. Para que serve a convicção? Se você tem fé e não tem convicção naquela fé que você tem, ela é morta. Então você precisa praticar mais a sua convicção. Para o quê? Para que as suas palavras elas tenham mais sentido. Certo? E depois desse momento que você tem a fé e tem a convicção, aí entra o momento da responsabilidade. Porque o que acontece? Se você tem a verdade e você não passa a sua verdade para frente, o que acontece? Vocês vão ver um pouco mais pra frente no nosso estudo de hoje. E uma hora essa sua verdade que você tem dentro de si, ela morre. Sim, porque você não pratica essa verdade. Além de ela morrer, o que acontece? Você pode estar levando outras pessoas a morrerem sem saber o conhecimento da verdade. E algo que vale a gente lembrar que nós só devemos passar essa verdade pra frente se a gente vive essa verdade. Porque muitas vezes a gente quer passar a verdade pra frente, mas a gente não tá vivendo esse tipo de verdade. A gente acaba sendo hipócritas. Sim. Vindo para a época de Jesus, o sábio aqui da lição, na verdade, seria um instrutor da lei, né? Seria um rabi, um mestre. E quando o discípulo ele sempre ficava aos pés do mestre. O mestre sempre ele ficava em cima, sentava num monte, assim como Jesus fazia. Jesus sempre ficava nos montes e as pessoas ficavam ao seu redor embaixo. Os discípulos ficavam da mesma forma. Nesse ponto de vista de fé, convicção e responsabilidade, o discípulo, ele ficava aos pés e ouvindo o mestre, se concentrando nas palavras do mestre. E tudo que o mestre dizia para ele era verdade. Ele não questionava o mestre. O prazer dele era ouvir as palavras do mestre. Então, o que acontece? Ele ficava fervorosamente esperando uma palavra de sabedoria vir da boca do mestre. Então, essa fé que ele tinha no mestre era tamanha que o mestre falava, simplesmente ele aceitava. Entende? Jogando para a parte de convicção também, ele era tão convicto naquilo que o mestre falava que simplesmente a palavra do que o mestre dizia já era um ponto final na vida dele. Ele não argumentava com o mestre, porque ele só ouvia. Um aprendiz de sábio, ele só ouve. Você citou um ponto muito importante desse estudo nosso, que quando nós estamos estudando o livro de Provérbios, né, precisamos lembrar os nossos ouvintes aqui, e uma lição vai complementando a outra, né? Você falou que ele não falou nada, o que ele fez? Ele ouviu.
ele filtrou. Ele usou o filtro, ele trocou o filtro dele que estava vencido, né? Porque ele sabia muito bem que a sabedoria não vinha dele mesmo. A Exatamente. sabedoria é de Deus. Foi citado aqui a respeito da fé, da convicção, né? E da responsabilidade que nós temos para com a verdade. E tem uma pergunta no rodapé que diz assim: nós hoje, como adventistas do sétimo dia, nós temos razões para confirmar a nossa fé? Você tem razão para você estar... De novo. Você tem razão. Você tem razão para você estar convicto daquilo que você acredita? O que define o adventista? Vamos pegar o sábado. Vamos pegar o sábado. Já que todo mundo pensa na igreja adventista, a primeira coisa que fala é a respeito do sábado. Então, quando nós guardamos o sábado, tiramos o sábado para nós termos um relacionamento com Deus, esse dia faz com que nós nos aproximemos de Deus e comecemos a guardar essa verdade do nosso interior para a gente sair e anunciar essa verdade ao mundo. Eu queria só fazer uma colocação aqui sobre esse guardar o sábado. Muitos ouvintes hoje, que talvez não são adventistas, estão questionando: ah, vocês guardam o sábado? Eu queria tomar emprestado uma frase do pastor do Lar e Família, não me lembro o nome, Marcos Bonfim. E ele disse, não é o... Que todo mundo conhece. Não é o amigo do Serginho, não, tá? E ele disse assim, ó: não é nós que guardamos o sábado, é o sábado que nos guarda. Quando nós temos esse conceito de que é o sábado que nos guarda, Esse pensamento, aí, né? esse pensamento, aí sim nós como adventistas, nós podemos testemunhar. Porque quando a gente fica naquela que nós temos que guardar o sábado, a própria palavra parece que Ela parece legalista. legalista. Para muitos. E o certo é, nós vamos guardar o sábado sim. De que maneira? Adorando ao Senhor, né? Fazendo bem ao próximo, né? Esquecendo esse mundo. Agora pegando no bem ao próximo. Puxando para você, pegando, você tá falando do bem ao próximo. Isso é um momento que nós temos que colocar em prática a verdade que nós aprendemos. Tá? O que podemos dizer das pessoas que dizem ser nossos protetores, nossos defensores, aquelas pessoas que agem em nosso nome, tá? Que nos dias de hoje podemos colocar que é os políticos. Qual é a definição de um político? Nós elegemos eles para que eles façam o quê? São representantes Para que nossos. sejam nossos representantes no governo e possam trazer melhorias para nós. Mas será que esses representantes, eles realmente representam a verdade? Do que eles dizem que faz? Tem um texto sério para ler aqui, Paulo. Posso ler? Provérbios 22, 23 diz assim: ó: não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Trazendo em poucas palavras, está dizendo o quê? Deus, ele... Não posso dizer, acho que ele... A palavra correta, acho que é admoesta, ou é isso, né? Uhum. Ele detesta as pessoas que o quê? Que oprimem os pobres, né? Nós vivemos num país, nós vamos colocar aqui na nossa realidade Brasil, tá? No Brasil nós temos em volta de 190 milhões de brasileiros, mais ou menos, não é isso? 190? Sim, 200 milhões de brasileiros. Quase 200 milhões. E boa parte desses brasileiros vivem na linha de miséria, na linha da fome, na linha da necessidade. E o dinheiro que seria destinado para eles, muitas vezes é o quê? É desviado, é roubado para o quê? Para que esses políticos possam o quê? Possam Se enriquecer. se enriquecer de uma maneira ilícita, né? Então nós podemos colocar o quê? Será que eles vão passar, assim, no nosso mundo sabemos que eles não acontece nada com eles. As pessoas no Pode nosso até acontecer. Principalmente no mas é muito Brasil, né? principalmente se for no Brasil. Já não acontece Tá. nada. Então nós vemos que se for aqui no Brasil, os políticos eles passam o quê? Não tem problema nenhum. Eles não sofrem de uma pena, eles conseguem burlar a lei, conseguem fugir, nada acontece. Nós vemos que eles não vão ter o que? Uma condenação. Mas sabemos que perante a lei de Deus, eles vão sofrer uma condenação. Você Sim. sabe por que eles vão sofrer, pô? Porque roubar do pobre não é apenas um ato criminoso. Se a gente vai para 2 Samuel 12, 13, Davi diz assim, ó: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor,
Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. Davi pediu perdão do quê? Ele havia roubado a esposa de Urias e depois ainda mandou matar Urias. Ou seja, o ato aqui de roubar ao pobre é pecado contra o próprio Senhor, que Davi pediu perdão para o Senhor. É por isso que nós falamos que Davi, ele era segundo o coração de Deus, né? Ele se arrependia de coração. Se vamos colocar num mundo utópico, se os nossos políticos se arrependessem de coração como eles dizem que se arrependem, nosso país seria diferente. E você sabe o que é mais interessante nisso? E tem pessoas que invejam os políticos. Por que eu não estava num cargo desse aí? Garanto pra você que na época de Davi, tinha pessoas que sabiam o que Davi estava fazendo e falavam assim, nossa, Davi é o cara, hein? Se é eu, hein? O mulherão que ele pegou, hein? Mulherão que ele pegou, o poder que ele tem, a riqueza que ele tem, e parece que ele faz tudo isso e ele sai impune. Mas, igual foi comentado, nesse mundo a gente pode sair impune, mas perante os olhos de Deus, talvez a nossa vida eterna está em jogo, né, Daniel? Sim, com certeza. No tempo antigo, o pobre era muito oprimido. E o juízo era feito justamente às portas da cidade. Então todo negócio ou um juízo era feito bem na porta da cidade, bem na entrada. Todo estrangeiro que passasse por lá, ele veria aquela pessoa, aquele pobre sendo julgado. E eles julgavam e tiravam tudo dos pobres. E trazendo para os nossos dias de hoje também acontece muito isso. Um pobre que rouba uma galinha, alguma coisa no supermercado para comer, passando fome, e ele vai e fica na prisão 1 ano. Não dizendo que isso é correto, né, Não dizendo Daniel? que isso é correto, mas o juízo para o pobre ele é diferente do juízo para um rico hoje em dia. E lembrando que lá dos olhos do Senhor, o juízo para o rico que roubou R$1 milhão é o mesmo juízo para o pobre que roubou uma galinha. Exatamente, não tem atenuação. É a mesma coisa. E aquelas pessoas que admiram os mais ricos pelas riquezas que têm, muitas vezes eles negam o fato de que os ricos eles adquiriram essa riqueza de uma forma ilegal. Eles negam esse fato e querem ser igual, e talvez eles fazem da vida deles... Mas eles querem igual por quê? Porque eles conseguiram a riqueza de uma maneira fácil. Mas não pensam nas consequências. Entendeu? Não pensam nas consequências. Só que a consequência ela sempre vem. Por quê? Porque é um pecado. E por ser um pecado, sempre existe uma consequência após o pecado. Ela pode não vir agora. A pessoa, por exemplo, está nos dias de hoje, no presente, está desfrutando desses momentos de riqueza, de alegria e tudo mais, mas vai chegar o momento que vai ser cobrado isso dele. E lembrando que o momento nós estamos falando aqui, tá, ouvintes? Pode ser que essa pessoa viva nesse mundo, morra, os filhos venham a desfrutar também dessa riqueza que foi conquistada com mal, morra também. A gente está falando lá no final do final, com a volta de Cristo. Só um detalhe, ser rico não tem problema nenhum. Não. Mas a grande maioria dos ricos que nós vemos, eles adquirem essas riquezas de forma Ilícita. Falcatrua. Falcatrua. E aí aqueles que admiram os ricos, eu quero ser igual essa pessoa. Muitas vezes eles acabam conseguindo ficar ricos fazendo falcatruas também. Só que aí chega um momento que a pessoa fala assim, eu tenho tantos bens, como que agora eu vou voltar para os caminhos de Deus? E às vezes a pessoa não sabe, pelo orgulho não quer voltar para os caminhos de Deus, e essas pessoas acabam se afundando em outras coisas. Buscam refúgio, por exemplo, em drogas, em bebidas, nos vícios. E esse refúgio que elas buscam, muitas vezes acabam afastando elas mais ainda dos caminhos de Deus. Sabe, eu lembrei de um tema bíblico que são concessões. As concessões que o cristão começa a colocar na vida dele. Quando um cristão ele nasce como missionário. E ele nasce fervoroso, querendo aprender a palavra de Deus, tentando andar o mais reto possível, porque ele foi lavado nas águas do batismo. E essas concessões que ao longo da vida do cristão, ele vai olhando para quem sabe até um membro da igreja, ou até mesmo a igreja que abre as portas para as coisas do mundo, que começa a entrar dentro da igreja, ele começa a abrir certas concessões que ele não vai percebendo aonde ele vai chegar. Porque ele não olha para Cristo, ele está olhando para outra pessoa, achando que outra pessoa está fazendo coisas piores do que ele. Fala, não, o que eu faço então não é tão mal assim. O cara começa a colocar isso na mente dele. E esse irmão que acabou de nascer em Cristo, nova criatura, ele começa a, em vez de progredir, ele começa a regredir.
no âmbito espiritual. Eu gostaria de ler um texto que está aqui no nosso guia de estudo, só para resumir isso. Diz assim, ó, devemos odiar o pecado, devemos odiá-lo por causa do que ele fez a nós, ao nosso mundo e ao nosso Senhor. Se desejamos ver o verdadeiro preço do pecado, olhemos para Jesus na cruz. Foi isso que o pecado custou. Só essa compreensão já deve ser suficiente para fazer-nos desejar evitar o pecado e nos manter afastados o máximo possível daqueles que nos levariam a praticá-lo. Nós vemos que tudo que nós aprendemos, ela tem uma porta de entrada, Sim. tá? Ou nós vemos isso, ou escutamos, ou então nós podemos pegar também que nós digerimos isso daí, né? E esses sentimentos de ouvir e ver são os mais aguçados, né, Paulo? São os mais aguçados. Mas nós temos um pequeno defeito. Sim. Nós temos um defeito Tô tentando poderoso. Tô tentando buchar minha barriga. Também. Vocês podem ver que aqui o negócio tá ficando difícil. Vamos lá. Nós temos um pequeno problema. Eu também, ó. A gente tá bem na fita. Não tá bem não. Ouvintes, se vocês verem a foto do Dalmo quando ele casou, de All Star, magrinho, fininho, menino. A digníssima esposa que está nos gravando aqui vai dizer se é verdade ou não. O menino da Somália era igualzinho, só que branco. Então, mas assim, nós temos um grande problema, o nosso calcanhar de Aquiles, que é qual que é? Que é o nosso apetite, o que nós comemos, que foi inclusive um dos primeiros pecados, da onde o pecado se originou, que foi através do quê? Do apetite. Inclusive, por causa desses pecados que o Everton tem do apetite, né? Ele não está aqui conosco. Só um detalhe, o que o Everton tem, ninguém aqui tem. Ninguém tem. Só o Everton tem. Deixa eu mostrar minha barriga aqui. Isso é uma característica dele. Todos nós sabemos que o apetite é maior no caso do Everton. Talvez no caso nosso possa ser o álcool também, né? Não é, né? Ninguém bebe aqui. Porque nós estamos falando de bebidas alcoólicas também, né? Exatamente, de comidas, né? Você sabe, só não fugindo do comidas aqui, uma vez uma prima minha que é psicóloga falou assim, Luiz, porque antes de eu ser cristão eu bebia todo dia. 1, 2 cervejinhas, mas chegava em casa e tal, né? Minha família, não deixava faltar nada em casa, isso pra mim era o bastante. A minha prima falou pra mim, você sabe qual a diferença de um cara que anda na rua, que dorme na sarjeta, que urina na roupa e acorda no outro dia urinado e bebe de novo, da sua, meu primo? Eu falei, não, qual que é? Nenhuma, vocês dois são alcoólatras. Ela deu uma reta. Ela deu um gancho de esquerda. Na verdade isso foi um gancho de esquerda, né? Um gancho de esquerda. Realmente. Eu gostaria de citar a Ellen White aqui, ó, uma escritora Ellen White, do Comentário Bíblico Adventista, página 1317 e 1318. Aquele que adquiriu o hábito de ingerir bebidas alcoólicas está numa situação desesperadora. Não se pode argumentar com ele nem persuadi-lo a se privar dessa condescendência. Seu estômago e seu cérebro estão enfermos, sua força de vontade está enfraquecida e seu apetite é incontrolável. O príncipe das potestades das trevas o mantém numa escravidão que ele não tem poder para quebrar. Interessante que muita gente fala, eu tomo um aperitivozinho antes do almoço. Você sabia que biotônico, eu vou fazer propaganda aqui agora. O biotônico Fontoura, na década de 80 e 90, eu já vendi isso, tá? Já me apresentaram como caixeiro de AG. O que eu vendi, né? Eu já bebi muito. Tinha 8% de graduação alcoólica. Você sabe o que significa isso? Tem cerveja hoje que é 4,5, 5. Era mais alcoólico. Mais alcoólico a cerveja. Eu sei porque eu tinha um cliente que não podia beber e ele me comprava 10, 20 caixas de biotônico Fontoura e eu achei que ele revendia isso, vendia bem. Um dia a esposa dele, Maria da Fé, me chamou e falou, Luiz, vem dar uma olhadinha aqui no fundo do supermercado. Uma caixa de papelão com um monte de frasco de biotônico Fontoura vazio. Ele punha pra gelar e tomava aquilo. Nossa. Isso aí é o inimigo. Entendeu? Hoje fraqueza. Hoje não existe mais álcool no biotônico Fontoura. Mas mesmo assim, esse pequeno golinho de vinho, um dia ele pode se transformar num grande gole de vinho, né? Porque nós não sabemos até onde nós podemos, né? Tipo, quanto nós podemos tomar, quão vulneráveis nós somos para a bebida alcoólica. Interessante que é bom a gente frisar aqui. Às vezes muita gente está nos ouvindo agora e questionando. Mas a Bíblia em Provérbios está dizendo que aí, o vinho é escarnecedor. Mas depois tem alguns textos do Novo Testamento que falam que o vinho não é escarnecedor. Que há 2 traduções para vinho. Nós temos um exemplo na Bíblia, né?
se você quiser abrir lá em Gênesis 9:21, que mostra uma história do quê? De como a bebida alcoólica, ela é negativa, né? É degradante. Que é a história de Noé, Noé. pode ler? Pode. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Então o que aconteceu com Noé? Bebeu e ficou nu, né? Colocando assim numa história, na minha realidade, eu tenho a história do meu pai, né? Meu pai era alcoólatra e quando eu era pequeno eu presenciei muitas cenas do meu pai bêbado. Vi me bater na minha mãe várias vezes quando eu estava sob o efeito do álcool também. Se eu fosse contar uma das histórias que foram mais marcantes assim para mim, eu acho que não seria legal. Mas o meu pai, o que ele fez uma vez bêbado, muitas vezes minha mãe ia trabalhar, quando ela chegava eu tinha que fingir que era algum amigo dele para poder abrir a porta para minha mãe, porque senão ele não abriria. Uma das vezes antes da minha mãe se separar do meu pai, por causa disso, meu pai bêbado chegou em casa. Na época a gente morava, era uma coisa comum há um tempo atrás, hoje em dia não tem tanto mais aqueles cortiços, né? Sim. Eu morava num desses cortiços que existia da vida. Minha mãe já estava em casa já e meu pai chegou bêbado. Uma das noites que ele chegou bêbado. Ele foi até o banheiro, né? Defecou num prato, né? E chegou pra minha mãe e falou: "Tó, come", né? Isso até hoje marcou pra mim, que até hoje tá registrado isso na minha mente. Então você é pra ver uma das coisas que acontece no álcool. E como que é degradante, né? E como é degradante, porque você vê as coisas que a pessoa faz sob o efeito do álcool, e as que dizem que fazem também sob o efeito do álcool, é uma coisa totalmente ridícula, uma coisa que não tem como você entrar na sua cabeça. As pessoas fazem coisas quando tá com o efeito do álcool que ninguém imagina que a pessoa poderia fazer. O homem mostra o lado feminino dele, né? Ele Ele fica mais carinhoso, dirige mal pra caramba. Cadeira, viu, Raquel? Mas falando do vinho, eu gostaria de citar, a gente falou do vinho e muita gente vai comentar aí. Mas espera aí, Jesus não transformou a água em vinho? Lá em João 2, fala que Jesus no casamento lá, ele transformou a água em vinho. Casamento em Caná. Isso, só que fica bem claro que as pessoas que estavam na festa vieram questionar com o noivo: você deixou o melhor vinho pro final. Por quê pro final? Porque ele havia acabado de transformar a água em vinho. Se aquele vinho, que é o suco de uva, Não fermentado. tivesse mais 7 dias ali, ele ia fermentar. Sim. E viraria álcool. Ou seja, o vinho que eles estavam tomando ali, com exceção de Jesus, naquela festa, com certeza, porque a festa já duraria, festa de casamento 7 naquela dias. época era 7 dias. Então já era fermentado. Só que tinha uma coisa também que a gente tem que ver, que assim, qual que era a tradição daquela época, né? Tradição judaica. A tradição judaica daquela época num casamento. Se dava o melhor vinho primeiro, Isso. né? Porque o que aconteceu? O pessoal bebia aquele primeiro vinho e conforme ia a festa, ele já dando aquele vinho mais Sim. porcaria. Sim, Porque a claro. pessoa já não sentia mais nada. Não ia nem perceber mais. Lembrando que o vinho mais porcaria era o vinho que já estava em processo de fermentação. Exatamente. Há muito tempo. Mas fazendo somente 2 complementos, fazendo primeiramente esse complemento da tradição judaica, a única felicidade do judeu era a festa. Era a festa de casamento. Porque o Império Romano, ele praticamente, eles eram praticamente escravos do Império Romano. E eles não tinham felicidade alguma. Se um romano chegasse para embarcar e tivesse a 10 km de distância a pé, e ele visse um judeu, e ele tivesse com uma mala pesada, ele falava: "Judeu, o que você está fazendo?" "Eu estou carpintando." "Então faz o seguinte, pega minha mala e me ajuda a levar até lá na embarcação." E acabou. E o judeu tinha que pegar a mala do romano e levar até a embarcação sem falar absolutamente nada. O romano pegava a mala e nem falava obrigado, ele simplesmente entrava e o judeu seguia o seu caminho. Então, o único tempo de festa judeu eram esses 7 dias de festa de casamento. Era a hora que eles extrapolavam, vamos assim dizer. E justamente vem Jesus e transforma algo em vinho, e aí aumenta a felicidade deles.
pelo fato do vinho não ser fermentado e ser o melhor vinho da festa. Melhor vinho da festa. Um outro comentário muito pertinente que eu queria fazer é sobre a sua história. Porque nós podemos tirar 2 lições dessa história. A primeira é não brincar com o pecado. Nós não devemos ingerir bebida alcoólica. Por quê? Porque nós sabemos que isso faz mal para a nossa saúde e nos distancia de Deus. Porque interfere na nossa mente, que é o único canal de transmissão, de conexão com o céu. E segundo, é que nós podemos ver que a bebida alcoólica, ele traz transtornos para a família. E ele é prejudicial não só à pessoa, Quantas famílias mas foram a família. destruídas por causa do álcool? E é o que Satanás hoje quer destruir as E famílias. mesmo sendo um servo do Senhor, porque Noé, como nós podemos ver, ele era um grande servo do Senhor. Não precisa nem comentar. Tanto é que ele foi uma das únicas pessoas salvas pelo dilúvio. E o nosso dever hoje, o que é? Chegar para essas pessoas que acreditam que o tomar o vinho em pouca quantidade, isso aqui eu tomo socialmente. O nosso dever é chegar e alertar essas pessoas que elas estão correndo risco. Responsabilidade. Da responsabilidade. Você lê um texto, ô Luiz, do Espírito de Profecia, e nesse texto diz que essas pessoas estão muitas vezes presas, estão atracadas naquilo, estão acorrentadas. Mas às vezes a gente pode ter a tendência de pensar o seguinte: Uma coisa importante também, não só referente à bebida, mas também quanto ao apetite da pessoa. Sim, né? é o que você A iniciou. glutonaria. É o que você iniciou agora aí. Né? A glutonaria também. Eu passei pro lado da bebida porque eu bebo. Entendeu? Temos também que advertir as pessoas, além da bebida, da glutonaria também. Sim. Aquelas pessoas que têm um apetite absurdo e tudo mais, nós sabemos que isso também faz mal pra pessoa também. É também, cai no que o Dalmo tá falando. Cabe a nós a responsabilidade de que a pessoa tá presa a E às isso. vezes a gente pensa assim: eu não vou falar com aquela pessoa, no caso, ele tem uma certa tendência. Não vou falar pro Everton parar de ir desses eventos. Então, Everton, isso é pra você. De Nós somos glutonaria. seus amigos. Nós temos Sabemos a que você está preso. responsabilidade de parar com esses eventos alimentícios no qual você vai. Pare, Everton, pare, que você já fez uma cirurgia. Tire a calabresa e o pai da sua vida. Ele fez a cirurgia por causa do quê? Por causa da glutonaria, não Glutonaria foi? dele. Então, pare e seja outra cirurgia, viu, doutor Everton? Bom, E assim, posso pegar essa âncora? Eu vou pegar essa âncora. Everton, chega mais um pouco. Nós somos quase íntimos aqui, porque eles falam tanto de você que eu praticamente já te conheço. Então, vem mais. Um pouco. Everton, eu quero falar pra você o seguinte. No livro do Deserto da Tentação, fala quando Jesus foi tentado. E uma das coisas que Jesus foi tentado foi transformar uma pedra em um pão. E também fala muito que no final dos tempos, as pessoas que têm glutonaria, que comem muito, e que às vezes, e as pessoas que bebem muito também não herdarão o reino dos céus. Porque na época da perseguição, lá na frente, isso vai pesar muito. Quem sabe na hora de correr, né? O Everton, olha, vou fazer a vez do Everton. O Everton respondendo de lá pra cá pra nós. Fala com esses 2 gordinhos do seu lado aí também. Vai, Daniel. trazê-lo de volta. Às vezes a gente pensa que falar com uma pessoa que está afundada na bebida, ela não vai nos ouvir. Mas muitas vezes quando a gente pensa isso, fulano não vai nos ouvir, a gente deixa de falar com essa pessoa. Só que se essa pessoa morrer e se perder, A responsabilidade cai sobre nós. É, sobre nós. Vamos ler um texto. Está em Ezequiel capítulo 33, versículo 8. Lá diz o seguinte: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá então esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. O que isso está querendo dizer? Eu vou te responsabilizar por isso. Nós somos responsáveis por não avisar aquela pessoa que está no erro, aquela pessoa que está pronta para afundar daquilo que ela está fazendo. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes eu estou no trânsito, no semáforo, a gente para no semáforo e vê as pessoas pedindo dinheiro. Eu parei o carro e desci. Um cara me pediu dinheiro e eu simplesmente dei. Virei as costas. Falei, peraí, vou voltar lá. Tá certo. De repente eu tenho quase que certeza absoluta que é pro camarada beber, porque tava um cheiro de cachaça e voltei pra conversar com o cara. O Espírito Santo, eu voltei por mim mesmo, coitado, eu sempre dava a grana e ia embora, eu voltei pra conversar com essa pessoa e essa pessoa me falou. O cara tá afastado de uma igreja, era missionário, cara de Passa Quatro,
veio parar em Pouso Alegre, está envolvido com drogas e com bebida. Imagina se você não fala. Você com certeza aconselhou aquela pessoa. Não, falei, não vou entrar em detalhes, que foi longa a conversa, Mas foi uma se meia você hora. não fala e aquela pessoa se perde. Não queremos dizer que talvez ela acatou as suas palavras, mas você fez. Mas que o Espírito Santo me colocou diante dela e coloca todos nós diante de pessoas e trazem pessoas para nós o tempo todo, que quando a gente ajoelha e pede ao Senhor e nós queremos cumprir a missão, Ele coloca pessoas na nossa frente. Isso aí é fato. E temos que lembrar também que quando nós ajudamos as pessoas, nós também saímos ajudados. E nós estamos ajudando ao próprio Cristo. O próprio Cristo. Que lá no céu vai falar assim, você me ajudou quando você fez para um daqueles meus pequeninos. Responsabilidade. Passe adiante. Passe adiante. É isso aí, galerinha do MCast. Nós estamos aqui, como vocês devem estar percebendo, nós estamos no Acamp 2015, né? Acamp de verão. E a mensagem desse MCast que nós queremos passar para você hoje é a seguinte: que nós devemos primeiramente sermos íntimos de Deus. Íntimos de Deus para entender o que Deus quer para nossa vida. E a partir do momento que nós temos essa intimidade com Deus, só assim nós estaremos aptos a passar as palavras de sabedoria para aquelas pessoas que tanto necessitam. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que aqueles que praticam vícios acabarão em ruína. E a terceira verdade é o quê? O trabalho, ele é difícil, mas você pode ter certeza que você vai ter a sua recompensa. Se você for perseverante. E a quarta verdade é que já está... A colheita está grande e os ceifeiros são poucos. Então, cada um tem a sua participação nessa colheita. O que nós aprendemos nesse MCast 87, intitulado Fale Somente o que Faz? Através desse guia de estudos, eu pude aprender que a verdade é a forma mais simples e mais segura de se viver. E Deus abençoa aqueles que de fato vivem a verdade. Durante os dias de estudos, eu pude ver que a verdade, além de ser entendida, ela precisa fazer parte do meu coração, ela precisa ser interiorizada e essa verdade ela precisa também ser praticada e ser vivida. Nas lições, nos dias de segunda a quinta-feira, eu tirei algumas lições para mim. A primeira delas é que Deus existe, Ele é real e Ele é o defensor dos pobres, dos oprimidos, e praticar essa justiça, levar a verdade às pessoas através de ações sociais, é o dever de todos nós. Também aprendi que o trabalho árduo e a perseverança serão recompensadas. Aprendi também que aqueles que praticam vícios certamente acabarão em ruínas. E que eu e você, todos nós temos uma responsabilidade de levar a verdade àqueles que infelizmente vivem em trevas, vivem em mentiras. Essa lição, além de conhecimento teórico, ela precisa ser vivida. Por nós mesmos, nós não conseguiremos aplicar as lições aprendidas aqui. Mas, mediante a atuação do Espírito Santo em nosso coração, Ele com certeza nos levará a levar mensagens de verdade, de paz, de esperança e de amor àqueles que vivem em trevas, que vivem no mundo de ilusão, no mundo de fantasia, no mundo de mentira. O meu desejo é que o Espírito Santo ele trabalhe no seu coração, trabalhe no meu coração, trabalhe no nosso coração e que juntos possamos ser instrumentos da verdade. Por ação, possamos levar esperança aos corações. Que Deus abençoe você e que o estudo da Palavra de Deus, cada dia, também através do MCast, possa ajudá-lo a ter a verdade que é Cristo na vida e a praticá-la todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.